Acordei antes do despertador tocar, com aquele peso familiar na boca do estômago que surge quando você quer que tudo dê certo, mas teme que algo dê errado. Era sábado, algumas horas antes do chá de bebê, e já da minha cama eu sentia o cheiro da cobertura de baunilha deixada na cozinha da noite anterior. Sentei-me lentamente porque a Aurora estava se mexendo e a pele do meu abdômen estava repuxando. A mesma coisa tinha acontecido comigo durante a manhã, e eu tive que respirar fundo para não entrar em pânico. Caminhei até o quarto que havíamos arrumado para ela. Paredes creme, uma lanterna de papel em formato de lua, o móbile de madeira que Mark pendurou 2 semanas antes e a cômoda cheia de pacotes de fraldas como uma pequena parede. Verifiquei a lista colada no armário. Gelo, pratos, copos, facas, velas, música, fotos impressas. Liguei a chaleira, me servi de chá sem açúcar, por recomendação do obstetra, e disse a mim mesma que hoje tinha que ser simples, sorrir, ser grata, não pensar demais e economizar minhas forças. Às 9 eu já estava a caminho, com o roupão manchado de farinha e o cabelo preso de forma desajeitada, mas com uma sensação de dever cumprido que não sentia há meses. Coloquei as lembrancinhas na mesa da sala, saquinhos de biscoitos e uma fita rosé claro, que levei horas para amarrar, porque meus dedos incham com o calor. Mark veio por trás de mim, me deu um beijo rápido na testa, disse: "Volto em 20 minutos. Vou pegar gelo e refrigerantes." E saiu, com as chaves tilintando. Não parei para avaliar seu tom de voz. Estava ocupada medindo as distâncias. Cadeiras perto da janela, uma mesa de bebidas à direita, bandejas de salgados mais perto do fogão, o bolo no centro, as fotos do ultrassom em uma moldura simples. Achei que finalmente havia chegado a hora de comemorar sem medo, depois dos negativos, dos 2 abortos espontâneos e das perguntas embaraçosas. Toquei minha barriga e disse a ele suavemente que aquele dia era para nós, que ficaríamos bem, que eu cuidaria de tudo. Respirei fundo, abri as cortinas e deixei entrar um pouco de ar. A casa tinha um cheiro de limpeza recente e nervoso. Os convidados começaram a chegar pouco depois do meio-dia. Primeiro, 2 colegas de trabalho segurando balões e sorrindo me fizeram sentir por um instante que tudo estava em ordem. Então minha mãe chegou com uma bandeja de empanadas e aquele ar de "eu sempre estive aqui" que silenciosamente me irritava tanto. Meu pai, atrás dela, carregava uma caixa de vinho. Embora eu tivesse reiterado repetidamente que não queria álcool no evento, simplesmente agradeci e continuei me sentando, porque esse era o papel que eu conhecia. A filha obediente, aquela que aceita tudo com um sorriso tenso. 1 hora depois, a sala estava cheia de vozes misturadas, pratos equilibrados em guardanapos e crianças correndo entre as pernas dos adultos. Refugiei-me na cozinha por alguns minutos, olhando pela janela o sol que se infiltrava no quintal. Eu precisava me convencer de que nada poderia estragar aquele dia. Foi então que Lena, minha irmã mais nova, apareceu. Eu a ouvi antes de Viela, sua risada alta, o tilintar de suas pulseiras, o surpresa exagerado que ela sempre usava para anunciar sua entrada. Ela usava um vestido justo, daqueles que parecem escolhidos mais para provocar do que para acompanhar. Seus saltos estalavam no chão, como se ela estivesse marchando nas ruas em vez de entrar em uma reunião de família. Ela se inclinou para me abraçar, perto demais por muito tempo, e sussurrou algo como "você está tão bonita", em um tom ambíguo que me arrepiou. Tentei minimizar e a conduzi em direção ao grupo, onde ela imediatamente chamou a atenção. Eu a vi conversando com Mark, tocando casualmente seu braço e rindo com aquela cumplicidade que eu sempre notei, mas que todos insistiam em chamar de minha imaginação. Engoli em seco e voltei a arrumar os pratos, jurando que não deixaria nada roubar minha calma. A tarde transcorreu em meio a brincadeiras típicas de chá de bebê, fotos com balões e os comentários das tias sobre como seria a menina. Respondi com sorrisos automáticos, agradecendo cada presente, arrumando os embrulhos em um saco grande e repetindo "muito obrigada" mesmo até a garganta secar. De um canto, eu via Lena, sempre cercada de gente, contando anedotas que pouco tinham a ver com o evento. Mark se aproximava de vez em quando para perguntar se eu precisava de alguma coisa, mas seus olhos inevitavelmente se voltavam
Para ela, não era a primeira vez que isso acontecia, mas me forcei a desviar o olhar para não perder o controle. A música tocava suavemente e superficialmente, tudo parecia uma celebração normal, mas dentro de mim, algo se formava como uma tempestade contida. Quando alguém propunha um brinde, eu pensava que seria minha mãe ou uma amiga próxima a falar. Mas foi Lena quem ergueu o copo, sorrindo como se estivesse prestes a estrelar uma cena de filme. Sua voz encheu a sala com frases sobre importância da família, sobre como ela estava feliz por estar comigo naquele momento. E de repente, sem hesitar, ela proferiu aquelas palavras que ainda ecoam na minha cabeça hoje. Minha verdadeira alma gêmea sempre foi Mark. O ar de repente caiu. Alguns riram desconfortavelmente, pensando que era uma piada. Outros me olharam esperando minha reação. Senti o copo escorregar por entre meus dedos, o chão tremer sob meus pés e todo o meu constrangimento se comprimir em um único ponto de medo e raiva. O silêncio que se seguiu foi mais brutal do que as próprias palavras. Minha mãe forçou uma risada breve, como se quisesse aliviar a tensão, e murmurou algo sobre como Lena era brincalhona. Meu pai evitou olhar para mim, olhando para sua bebida. Mark tomou um gole, fingindo indiferença, como se aquelas palavras não o tivessem afetado em nada. Fiquei imóvel, com a garganta seca, sentindo cada olhar no quarto perfurar minha pele. Eu não conseguia falar, não conseguia me mexer dentro de mim. Uma voz gritava que aquela frase não tinha sido um erro ou uma piada. Era uma confissão disfarçada, um vislumbre involuntário do que vinha se formando nas minhas costas há anos. Em questão de segundos, todas aquelas situações que me incomodavam e que eu sempre minimizava voltaram à tona. Os abraços excessivamente longos de Lena em reuniões familiares, as piadas de duplo sentido em jantares, os presentes excessivos e inapropriados, os comentários ambíguos no meu próprio casamento. Também me lembrei de todas as vezes em que tentei falar sobre isso e me disseram que eu era sensível demais, que não deveria exagerar, que minha irmã estava apenas sendo espontânea e carinhosa. Eu havia me acostumado a engolir essas dúvidas para não ser a causadora do problema. Mas naquela noite, em meio a uma celebração que deveria ter sido de esperança, entendi que todo aquele silêncio havia sido um erro. Obriguei-me a permanecer sentada, com uma calma que não sentia, enquanto meu coração batia tão forte que parecia querer explodir do meu peito. Observei Lena tomar um gole do seu copo como se nada tivesse acontecido, deleitando-se com a atenção que recebera. Observei Mark permanecer imóvel, sem sequer negá-la, com aquela frieza que tantas vezes me fizera duvidar de mim mesma. Naquele instante, soube que o que eu suspeitava há anos estava bem diante dos meus olhos. Não era minha imaginação, não era ciúme injustificado, não era exagero, era verdade, nua e crua, sobre a mesa do meu próprio chá de bebê. E se você leu até aqui, me conte nos comentários de onde você está me seguindo, porque eu sei que não sou a única que em uma reunião de família sentiu tudo de repente desmoronar. Aquela declaração da minha irmã não só me roubou a paz do momento, como também abriu a porta para todas as memórias e sinais que eu havia ignorado. Foi o ponto de ruptura. Entendi que a confiança que eu pensava ter no meu marido e na minha própria família havia morrido naquele dia, na frente de todos, com um único copo erguido e palavras impossíveis de esquecer. Naquela noite, quando a casa ficou em silêncio e só restavam os restos de pratos e balões murchando, sentei-me no sofá, com a mente empolvorosa. Mark agiu como se nada tivesse acontecido, tirou o casaco, perguntou se eu estava cansada e foi direto para a cama. Não respondi. Mal assenti, enquanto a raiva e a incerteza queimavam dentro de mim. Não conseguia dormir com aquela frase se repetindo na minha cabeça. Toda vez que fechava os olhos, via Lena erguendo o copo, sorrindo como se tivesse marcado um gol na frente de todos. Era impossível dormir com aquela imagem. Foi então que vi o tablet do Mark na mesa da sala de jantar, ligado e desbloqueado. Aproximei-me com um nó na garganta e o peguei com as mãos trêmulas. A princípio, hesitei, sentindo aquela mistura de medo e culpa que surge quando você está prestes a confirmar algo que não quer saber. Mas o impulso foi mais forte. Abri as conversas e lá estavam centenas de mensagens entre ele e Lena,
acumuladas ao longo dos anos. Não eram triviais ou inocentes, eram confissões, comparações cruéis comigo, insinuações de um futuro juntos. Palavras que deixavam claro que eles compartilhavam uma intimidade emocional que eu nunca tivera com ele. Continuei lendo por horas, incapaz de largar o aparelho, mesmo que cada frase fosse um golpe direto no peito. Viu dizer-lhe que com ela se sentia livre, como ela respondeu que nunca amara ninguém daquele jeito. Como ambos compartilhavam segredos que deveriam pertencer a mim. Não encontrei evidências de encontros físicos, mas o emocional foi o suficiente para me destruir. Foi uma traição completa, disfarçada de confidências. Chorei silenciosamente, cobrindo a boca com as mãos para não acordar Mark, sentindo como se tudo o que eu havia construído tivesse desmoronado em questão de minutos. Quando finalmente coloquei o tablet de volta na mesa, eu já tinha me cansado das lágrimas. O que emergiu foi uma calma estranha e diferente, como se eu tivesse encontrado clareza em meio ao desastre. Percebi que gritar, brigar ou implorar não ajudaria. Eles já haviam tirado muito de mim. O que eu precisava era de estratégia, não de drama. Decidi consultar um advogado, organizar minhas contas, proteger legalmente minha filha e preparar um plano de saída. Se eles vinham me manipulando há anos, desta vez seria eu quem silenciosamente mexeria nas peças. Eu não permitiria que eles tivessem outra vitória. No dia seguinte, marquei uma consulta com uma advogada de divórcio recomendada por uma colega de trabalho. Cheguei ao escritório dela, sentindo-me como se estivesse entrando em território desconhecido, com o coração pesado, mas determinada a não recuar. Contei tudo a ela: as perdas, a gravidez, a cena do brinde, as mensagens. Ela ouviu em silêncio, anotando, e no final me disse que eu não era louca, que as evidências eram suficientes para provar uma traição emocional e proteger meu futuro. Ela me explicou, passo a passo, o que eu deveria fazer: reunir provas, proteger as contas, planejar a custódia. Foi a primeira vez em muito tempo que senti que alguém acreditou em mim, sem julgamentos. Daquele momento em diante, cada dia se tornou parte de um plano calculado. Verifiquei minhas contas bancárias, transferi dinheiro para uma conta separada, compilei cópias de mensagens e salvei tudo em uma pasta protegida por senha. Comecei terapia para me sustentar emocionalmente e, apesar do cansaço da gravidez, mantive um registro detalhado de tudo o que precisava fazer para me manter no caminho certo. Mark continuou a agir como se tudo estivesse bem. Beijos na minha testa, perguntas superficiais sobre como eu estava me sentindo, gestos rotineiros que antes me tranquilizavam, mas agora pareciam teatrais. Deixei que ele acreditasse, porque meu silêncio era minha arma. Cada sorriso falso era mais um tijolo no muro que eu estava construindo para me proteger. Decidi que tudo acontecesse em um jantar de família. Aparentemente inocente, semanas depois do chá de bebê. Organizei os convites com calma, fingindo entusiasmo, como se quisesse restaurar o clima depois daquele brinde constrangedor. Ninguém suspeitou de nada. Lena aceitou imediatamente, prometendo trazer vinho. Minha mãe ofereceu sobremesas. Meu pai confirmou com um breve estarei lá, e Mark pareceu satisfeito, porque achava que estávamos voltando ao normal. Embora eles acreditassem que era uma tentativa de criar laços, eu já havia preparado uma pasta com cópias impressas das mensagens mais comprometedoras. Aquela noite seria a gota d'água. A casa estava impecável, a mesa posta com esmero, os pratos arrumados como em qualquer reunião familiar. Eu me movia calmamente, observando cada gesto. Lena falando demais, buscando atenção. Meus pais aplaudindo seus comentários. Mark sentado ao lado dela, rindo num tom que eu achava insuportável. O roteiro era o mesmo de sempre, mas desta vez, eu tinha a última palavra. Quando a sobremesa foi servida e o silêncio se instalou por alguns segundos, aproveitei para pegar a pasta. Não levantei a voz nem derramei lágrimas. Comecei a ler, um a um, os fragmentos de conversas que eles próprios haviam escrito. A primeira mensagem que li deixou um silêncio constrangedor. A segunda fez minha mãe parar de sorrir e Lena se remexer na cadeira, tentando me interromper com um não é o que parece. Não a deixei falar. Continuei lendo, frases em que Mark confessava se sentir preso a mim, em que dizia a Lena
que ela o fazia se sentir vivo, em que sonhavam com um futuro juntos. Cada palavra que um dia haviam compartilhado em segredo, agora ecoava na mesa como um baque forte. Mark tentou tirar os papéis das minhas mãos, gaguejando que estavam só brincando, que nada físico jamais havia acontecido. Olhei para ele calmamente, porque não precisava mais gritar. As evidências falavam por si. Lena começou a chorar, acusando-me de exagerar, de tirar do contexto o que era considerado jogo de confiança. Minha mãe implorou para que eu parasse de envergonhar a família daquele jeito, enquanto meu pai olhava fixamente para o prato, incapaz de me defender uma única vez. Mark, com o rosto pálido, insistiu que me amava, que tudo poderia ser resolvido se eu simplesmente deixasse aqueles papéis de lado. Respirei fundo e respondi com as únicas coisas que precisava dizer, que eu já havia iniciado o processo de divórcio, que ele precisava sair de casa, que Lena nunca mais chegaria perto de mim, ou da minha filha, e que meus pais haviam perdido o direito de se chamarem de avós. O clima ficou caótico, em questão de segundos. Mark se levantou abruptamente, com a voz entre a súplica e a raiva, garantindo-me que eu não podia expulsá-lo daquele jeito, que tudo estava sendo mal interpretado. Lena chorou copiosamente, acusando-me de destruir a família por ciúme e orgulho. Minha mãe se aproximou de mim com lágrimas nos olhos, tentando segurar minha mão, repetindo que eu deveria pensar na menina, que estava a caminho, mas eu não era mais a mulher que permanecera em silêncio. Senti uma força diferente dentro de mim, uma determinação que me faltava há anos, e não estava disposta a deixar aquele momento escapar. Com voz firme, dei-lhes o ultimato. Tinham que sair da minha casa imediatamente. Eu não ia permitir mais explicações, nem desculpas tardias, nem promessas inúteis. Pela primeira vez, vi em seus rostos a perplexidade de perder o controle que sempre tiveram sobre mim. Lena gritou que eu me arrependeria. Minha mãe chorou inconsolavelmente, e Mark tentou tocar meu ombro como último recurso. Levantai-me, abri a porta e apontei para eles. Um por um, eles foram embora, soluçando e xingando, e quando a porta se fechou atrás deles, senti o silêncio da casa pesar sobre mim, mas ao mesmo tempo me libertou. No dia seguinte, confirmei todos os detalhes do processo com meu advogado. Demos entrada no pedido de divórcio com as provas impressas e organizamos a estratégia para que não houvesse margem de manobra. Mark tentou resistir nos primeiros dias, enviando longas mensagens pedindo para conversar, prometendo mudar de ideia ou jurando que nunca tinha tido contato físico. Não respondi a nenhuma delas. Estava claro para mim que cada palavra que ele dizia era uma armadilha disfarçada de arrependimento. O advogado esteve comigo em cada passo do caminho, me lembrando de permanecer firme e que a prioridade era a guarda de Aurora. Foi um processo rápido, porque ele entendeu que não poderia vencer. Assim que o divórcio foi finalizado, arrumei minhas coisas essenciais e me mudei para outra cidade. Não queria mais ver as ruas que guardavam lembranças da cumplicidade de Lena e Mark. Nem queria encontrar meus pais, que ainda insistiam que eu deveria superar o que aconteceu pelo bem de todos. Fechei a porta daquele capítulo sem olhar para trás. A nova casa era menor, com paredes nuas e móveis simples, mas a sensação de liberdade que me dava era enorme. Pela primeira vez em anos, eu conseguia respirar sem sentir que alguém estava julgando cada movimento meu. Aquela mudança foi o primeiro passo para uma vida diferente. No dia em que Aurora nasceu, senti que toda a dor tinha um propósito. O parto foi longo e exaustivo, com momentos em que pensei que não sobreviveria. Mas quando a ouvi chorar pela primeira vez, soube que minha nova vida estava começando. Abracei-a com uma mistura de lágrimas e sorrisos, sentindo que em meus braços eu segurava, não apenas minha filha, mas também a prova de que eu havia sobrevivido a tudo. As traições e humilhações não importavam mais, porque naquele momento entendi que minha força deveria estar concentrada em protegê-la e dar-lhe um lar onde ela nunca se sentisse desvalorizada. A primeira noite em casa com ela foi caótica e linda ao mesmo tempo. O choro, as fraldas, a falta de sono, tudo isso me lembrava que eu estava efetivamente sozinha. Mas, ao mesmo tempo, nunca me senti tão acompanhada. Andei pela sala, com Aurora nos
braços, acariciando sua testa e repetindo que não a deixaria crescer em meio à manipulação e ao favoritismo, como eu havia vivenciado. Essa promessa foi minha força motriz. Cada noite, sem dormir, se tornou uma promessa silenciosa de construir uma vida diferente, mesmo que isso exigisse todo o esforço do mundo. Com o passar das semanas, percebi que precisava me cercar de pessoas que entendessem minha situação sem me julgar. Comecei a frequentar um grupo de apoio para mães solteiras, algo com o qual tive dificuldades no início, pois não queria me sentir rotulada como abandonada ou atraída. Mas em cada encontro, conheci mulheres que carregavam cicatrizes semelhantes às minhas. Algumas traídas, outras desgastadas por casamentos tóxicos. Todas com o mesmo objetivo de seguir em frente, por si mesmas e por seus filhos. Me senti ouvida pela primeira vez em muito tempo, e isso me deu uma força inesperada. Desses encontros, nasceram amizades que logo se tornaram minha nova família. Compartilhamos conselhos práticos, nos revezamos cuidando das crianças e comemoramos pequenas conquistas como se fossem vitórias coletivas. Uma delas me ajudou a conseguir um emprego de meio período trabalhando em casa, outra me ensinou a organizar melhor minhas contas e, juntas, rimos em momentos em que eu antes teria chorado sozinha. Foi nesse círculo que aprendi que não estava condenada a carregar o peso da traição para sempre. Eu poderia transformá-lo em impulso. E Aurora, crescendo entre essas mulheres fortes, absorveu cada gesto de resiliência como parte natural de sua vida. Com o tempo, essa rede de apoio me inspirou a dar um passo maior. Percebi que não bastava curar minha ferida pessoal. Eu queria que minha experiência ajudasse outras mulheres a se sentirem menos sozinhas. Assim nasceu a ideia de fundar um pequeno projeto de consultoria para apoiar mulheres em processo de separação. No início, eu trabalhava na minha própria sala de jantar, com uma mesa cheia de papéis e o berço da Aurora ao meu lado, respondendo mensagens e ouvindo histórias que me pareciam dolorosamente familiares. Cada conversa era como um espelho do que eu havia vivenciado, mas desta vez eu estava do outro lado, oferecendo apoio em vez de buscá-lo. O projeto cresceu mais rápido do que eu imaginava. O que começou como conversas informais se transformou em um espaço onde muitas mulheres encontraram orientação jurídica, conselhos práticos e, acima de tudo, a segurança de serem ouvidas sem serem menosprezadas. Recebi mensagens de gratidão que me lembraram por que eu havia decidido começar do zero. Às vezes, eu ficava acordada até o amanhecer respondendo, com a Aurora dormindo no meu peito, convencida de que estava construindo algo maior do que uma simples vingança pessoal. Eu estava construindo um refúgio para aquelas que haviam sido tratadas como eu, com desprezo e gaslighting. Essa missão me devolveu a energia que eu pensava ter perdido para sempre. Aurora cresceu naquele ambiente, diferente, cercada por mulheres que a tratavam com carinho sincero e sem favoritismo. Desde pequena, aprendeu que uma família nem sempre é definida pelo sangue, mas por aqueles que estão verdadeiramente presentes. Eu falava com ela simplesmente dizendo que éramos uma equipe e que nós duas éramos suficientes. À medida que ela aprendia a andar, falar e explorar o mundo, eu silenciosamente dizia a mim mesma que jamais permitiria que ela vivesse sob a sombra que me cercava. Seu sorriso, todas as manhãs, era a confirmação de que eu havia tomado a decisão certa de cortar laços com aqueles que nunca souberam cuidar de mim. Às vezes, recebi tentativas de contato dos meus pais, até cartas pedindo para ver a neta, mas nunca cedi. Não queria que a Aurora crescesse ouvindo as mesmas justificativas que me destruíram, que eu deveria ser compreensiva, que eu estava exagerando, que tudo não passava de um mal-entendido. Não. Ela merecia um ambiente livre dessas mentiras. Minha vida girava em torno do bem-estar dela e de mostrar a ela que é possível viver com dignidade, mesmo após a mais dolorosa traição. E cada passo, cada desenho, cada palavra nova se tornava um lembrete de que ela não apenas sobrevivera, ela estava construindo algo melhor. Os anos seguintes me ensinaram que o tempo não apaga cicatrizes, mas nos permite transformá-las em lembretes de for. Parei de esperar por desculpas que nunca viriam
e de buscar respostas de pessoas incapazes de me dizer a verdade. Minha rotina era preenchida com trabalho, com risadas compartilhadas com Aurora, com projetos que me mantinham em movimento. Houve noites de cansaço extremo, dias em que a solidão pesava mais do que eu queria admitir. Mas mesmo assim, nunca me arrependi de ter fechado aquela porta. Todo esforço fez sentido quando vi minha filha crescer confiante, livre de favoritismo, aprendendo que respeito não é negociável. Se você chegou até aqui com a minha história, adoraria que a compartilhasse para que outros também encontrem forças para se libertar daquilo que os machuca. Não foi fácil me desapegar do meu marido, da minha irmã ou dos meus próprios pais, mas entendi que família não é alguém que compartilha o mesmo sangue, mas sim alguém que respeita os seus limites. Aurora é a prova viva de que é possível recomeçar do zero, de que um ato de traição pode se tornar a centelha de uma nova vida. Hoje, caminho de cabeça erguida, convencida de que o silêncio que um dia me foi imposto foi quebrado para sempre. Às vezes me perguntam se penso no que aconteceu, se alguma vez me arrependo de não ter perdoado. A verdade é que não. Não sinto falta do Mark, da Lena ou dos meus pais no papel de avós. Por um tempo, senti falta da ideia de uma família unida, mas percebi que essa ideia nunca existiu de verdade. Era um disfarce que eu mantinha para não aceitar o óbvio. O dia do brinde da Lena finalmente destruiu essa ilusão e, embora tenha doído, também me libertou. Hoje, olho para o futuro, segurando a mão de Aurora e sabendo que sobrevivi a algo que muitos preferem manter em segredo. Não preciso de vingança nem de reconhecimento, porque meu maior triunfo foi provar a mim mesma que eu era capaz de me libertar da toxicidade e construir um futuro digno. Se minha história chegar a alguém que esteja passando por algo semelhante, só quero que saiba que não está sozinha, que sempre há uma saída, e que às vezes o maior ato de amor próprio é fechar a porta e nunca mais abri-la.